gente. Se quiser tirar a máscara, pode tirar. E... Matias, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Matias, consegue segurar o microfone tranquilo? Tranquilo. Precisa de ajuda? Se quiser, a gente pode segurar para você. Sim. Tranquilo, tá. Qualquer coisa que precisar, é só falar. Matias, seu nome completo qualquer? Matias Luciano Olegário Furquim. Tá. Matias, pelo que eu verifiquei aqui, o senhor figura como vítima aqui nesse processo. Sim. Tá, nós já conversamos ali informalmente na sala de audiência, antes do senhor entrar. Eu já questionei o senhor se há algum problema para esse depoimento. Questionei também se isso não exigir nenhum esforço adicional do senhor que pudesse prejudicá-lo. Em princípio, o senhor disse que não, é isso? Sim. Tá, fique bem à vontade. Se o senhor não quiser depois prosseguir no depoimento, para dizer que não quer, a gente encerra, tá bom? Tá bom. A pessoa que é acusada aqui, o Anderson Cadena Maia, ele já foi retirado do plenário. O senhor disse que não gostaria de prestar depoimento na presença dele, é isso? Sim. Tá bom, ele aguarda lá fora. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora? Deixa eu só questionar, a rigor seria que uma testemunha que foi, ou melhor, a pessoa que foi arrolada aqui, não uma testemunha, a vítima, né? Ela não foi arrolada, mas foi requerimento do Ministério Público, que foi indeferido pelo juiz, mas foi ouvida, né, por solicitação do Conselho de Sentença. Em relação à ordem de inquirição, a gente pode seguir como se fosse o Ministério Público ou prefere que se inicie com o juiz e depois... Sim, excelência. Até para liberar logo, né? Pode... De acordo, doutor? Tá, então, doutora Tiziane, tem a palavra. Matias, quem conversa com o senhor a partir de agora, doutora Tiziane, a promotora de justiça, faz algumas perguntas, tá bom? Sim. Ok. Boa tarde, senhor Matias. Boa tarde. Me ouve perfeitamente? Me entende perfeitamente? Sim. Ok. Bem, senhor Matias, inicialmente queria aqui saudá-lo, tá? Meu nome é Tiziane, eu sou a promotora de justiça. Tá bom. Tiziane. Isso. E o senhor me entende e me ouve, confere? Confiro. Ok. Senhor Matias, primeiro eu queria te saudar, tá certo? Falar da surpresa que tivemos aqui ao te ouvir, Sim. mas da importância que a gente reputa para te ouvir aqui hoje, já que é a primeira vez que o senhor fala no processo em que o senhor é vítima. Tudo bem? Verdade. Verdade. Senhor Matias, no início, lá de 2019, logo depois que o senhor toma os tiros, Sim. eu não sei se o senhor se lembra, mas a polícia teve lá no hospital. O senhor lembra dos policiais chegando para tentar te ouvir? Sim. Lembra disso? É que eu não conseguia falar, sabe? Entendi. E realmente o senhor lembrava do que eventualmente eles queriam ali tratar? O senhor sabia, o senhor tinha lembrança do que lhe aconteceu, mas não conseguia falar? Sim. Ou o senhor não entendia quem eram aquelas pessoas que se diziam policiais ali? Entendi. Entendi. O senhor se lembrava do que tinha lhe causado para o senhor estar ali naquela cama de hospital? Sim. Sim? Ok. Então a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Nós estamos, senhor Matias, aqui tratando do fato que aconteceu no dia 19 de janeiro de 2019. Já faz um tempinho, tá? Sim. Mas vamos lá. Como o senhor também falou para o juiz aqui nos falou que o senhor tinha interesse em falar, e o senhor acaba de me dizer agora que quando via os policiais lá, sabia o que eles eventualmente estavam ali fazendo e sabia o porquê estava naquele hospital, eu te pergunto, o senhor se lembra do que aconteceu com o senhor naquela noite de 19 de janeiro de 2019? Se lembra? Me lembro. E aí, a gente queria te ouvir. Sim. A gente está aqui na noite, não precisa falar antes do dia, tá? A gente já quer entrar no momento preciso dos fatos. A gente está falando de um período noturno, confere? Confere. Ok. Pelos termos da denúncia aqui, o senhor estava, naquela noite que aconteceu a situação, o senhor estava indo para casa, o senhor estava de bicicleta, estava a pé? Estava voltando para casa de bicicleta. Isso. E o senhor se lembra se o senhor tinha alguma arma de fogo, uma faca? O senhor estava esperando algum ataque? Como é que o senhor estava? Na verdade, assim, eu nem esperava. Foi até por isso que aconteceu.
Entendi, porque foi uma coisa de surpresa? De surpresa, verdade. Ok. Então eu queria que, por favor, o senhor tentasse fazer essa reconstrução de memória. Sim. O senhor está voltando para casa à noite, o senhor estava montado na bicicleta ou estava carregando a bicicleta do lado? Eu tava montado na bicicleta. Uhum. Como é que estava a rua naquela noite? Chovia, não chovia? Estava cheia, estava vazia? Tava vazia porque tava meio garoando, sabe? O senhor se lembra disso, que estava garoando? Sim. Uhum. E o senhor estava vindo da onde para ir para casa? Eu tava voltando da casa de uns colegas meus. Entendi, tá certo. Nessa época, e aí nesse dia, que é o que nos interessa agora, o senhor estava na tua bicicleta, estava andando na bicicleta devagar, rápido, né? Como é que o senhor estava? Estava distraído? Eu tava meio assim, meio distraído. Uhum, entendi. E aí, como é que foi o encontro com esse atirador? E a primeira pergunta, talvez a mais importante que se coloque: quem era o atirador? Era gente conhecida, desconhecido? Foi um assalto? Nos conta aqui exatamente como foi o momento do ataque de surpresa. É aí para o que o senhor fala, por favor. É que, tipo, foi de surpresa. Essa pessoa apareceu como? Assim, na tua frente? Foi pelo lado? Foi pelas costas? Como é que essa pessoa apareceu? E quem é essa pessoa? É o Anderson. Foi o Anderson, o réu do processo? Sim. Uhum, entendi. O senhor já conhecia o Anderson? Conhecia, Uhum, mas só conhecia. uhum, entendi. Não tinha aquela amizade, sabe? Uhum, entendi. Ele era agente do bairro, é isso? Ele morava assim, Uhum, umas 2 casas depois da minha. entendi. Vocês eram conhecidos ali, vizinhos de bairro, há muitos anos ou não? Conhecidos. Sim, conhecidos, vizinhos ali, há muitos anos ou há pouco tempo? 2 anos, É 3 que, anos? tipo assim, era pouco tempo Que era vizinho. que era vizinho. Ok. Vamos lá. E aí, como é que foi que o Anderson apareceu de surpresa? Por favor. Ele chegou, já foi atirando, ele chegou, falou alguma coisa, como é que ele fez? Tipo, ele falou pra mim. Ah, chegou tua vez agora. Ele falou isso? Sim. Ué, e vocês tinham inimizade? Tinham algum problema antes desse dia 19 de janeiro? Não tinha. Uhum. Tá certo. Só que consta aqui no processo, seu Matias, que dias antes, houve um probleminha com 2 mulheres. A tua Sim. então namorada Marilda, confere? Confiro. E a amiga, aqui se diz aqui, pelos autos aqui, amiga dele, que seria a Sheila, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí o senhor tomou a defesa da tua namorada, e por que ele surge na história, já que ele não era namorado da senhora Sheila, e pelo que ela nos disse aqui, não, ele nem era meu conhecido e tal. O que ele tem a ver com essa briga aí? Ah, não sei, né? Uhum. É que, tipo assim, eu desconfio que eles tinham um caso, sabe? Isso, ela fala isso também, que ela era acusada pela tua namorada de ter um caso com o Anderson. É verdade isso? É. Confere. Isso. Que a tua então namorada, a senhora Marilda, Sim. ela ficava pirraçando a Sheila e elas tiveram uma briga dias antes. O senhor estava presente nessa briga com essas 2 mulheres? Como é que foi essa briga? O senhor se lembra? Sim. Que é, tipo assim, a minha esposa, ela se meteu no meio porque a Sheila estava batendo na criancinha. Isso, tinha um negócio de uma criança no meio. Sim. Essa criança era filha da própria Sheila? Sim. E o senhor estava vendo? Tava vendo. E o que a Sheila fazia com a filha dela? Batia e a Marilda falou, para com isso? Como foi?
É que daí a Marilda falou pra ela parar. E aí a Sheila pegou e já deu um tapa na cara da Marilda. Uhum. E aí começou a briga, né? Uhum. Aí começaram a brigar entre elas. Sim. E aí o senhor tomou a defesa da Marilda? Como é que foi isso aí? Como é que o senhor entra nessa história? E eu só fiquei com a menininha no colo, sabe? A filha da Sheila. Entendi. A Sheila, senhor Matias, quando esteve aqui dentro, conversando com a gente, né, com a justiça, Sim. foi presencial, ela disse que, na verdade, não teve briga de nada disso, que ela estava com a filha dela, mas que houve as fofocas, maledicências e tal, e ela teria dito que não teve nada desse negócio dela estar batendo na filha dela. Que, na verdade, a Marilda começou a acusar ela de ter caso, né, de trair o marido e tal. Sim. E aí a briga foi por isso. Foi por isso? Foi pela criança ou foi por conta de comida lá? Porque outra pessoa também falou que a briga foi por conta de comida, que deu comida para a criança, não deu para ela. Sim. É que mais ou menos eu lembro, assim, Uhum, entendi. que Pode falar. eu e a nós tínhamos comprado um lanche. E aí a Sheila achou que pra ela também, sabe? Uhum, entendi. Aí começou a briga. Sim. E o momento que bateu na criança é porque vocês deram para a criança o doce? Como foi? Só se o senhor lembrar também, se conseguir falar. Senão a gente para um pouquinho, tá? Se ficar cansado, a gente para um pouquinho. Foi dado, sim. Entendi. E aí é o mais importante. Por conta dessa briga, eu estou na página 23, né? Movimento 10.1, página 23 e 24. Aí a Marilda, né, que era então tua namorada, teria dito isso para a polícia, ó, 2 dias depois do tiro. A Marilda falou assim, ó, que a declarante, né, ela, Marilda, registrou um BO contra a Sheila, antes do fato, tá? Antes e tal. Pois, depois de uma discussão que ela teve, Sheila ameaçou o senhor, dizendo que ia mandar matar o senhor. E que se recorda que Sheila disse. Sim, confere. E aí, o senhor lembra disso, de o senhor ter sofrido essa ameaça por parte de Sheila? Lembro. Isso. E ela teria dito assim, ó, vou mandar te matar com 3 tiros na cabeça de pistola. Sim. Pois eu vou no seu velório para ver se você está realmente morto e eu vou dar risada na sua cara. Isso mesmo, com essas mesmas palavras. Tá. E aí a Marilda fala que ela proferiu isso ainda com a faca na mão. O senhor se lembra dessa faca ou essa faca apareceu depois? Olha, falar bem a verdade, eu não lembro de faca nessa história. Uhum. Mas se lembra de ter ouvido isso aqui? Sim. Ok. E aí, a ligação da Sheila com o réu, com o Anderson. O que o senhor sabe da ligação deles? É que eles tinham um caso, é isso? Eu acho que sim, sabe? Acha Eles por quê? tinham, sim. Era o que todo mundo falava? É isso? É de boato? É que a gente tava percebendo já fazia uns dias. Vocês, o senhor e a Marilda. Sim. E vocês estavam percebendo que eles tinham um caso, por quê? Porque ele ia lá na casa dela? Como é? Sim. Que Isso. quando o marido dela saía para trabalhar, ele chegava na casa dela, sabe? Entendi. O marido dela, como era o nome dele? O senhor se lembra? O Jean. O senhor lembra do nome do marido? Tá certo. Jean Pellegrino. E o Jean, no dia que vocês tiveram essa briga, ele estava lá, ele assumiu a defesa da mulher? Ele tava na praia. Estava na praia. Tá certo. Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho. E aí, depois que teve essa briga, seu Matias, foi quantos dias antes do senhor tomar tiro? 1 mês? Dias? 1 semana? Quanto tempo foi? O senhor lembra? Dias. Dias, né? Mais de 10 dias, mais de 20 dias.
Tipo assim, mais de 10. Mais de 10. Entendi. E aí, nesse tempo todo, o senhor lembra se a Marilda, tua então namorada, ela foi na polícia registrar essa ameaça? Lembra disso? Foi sim. O senhor foi com ela? Eu fui com ela. Foi com ela? Sim. Ok. E quando os senhores, né, o senhor e ela, foram registrar esse BO, né, lá na delegacia. Aqui. Eu tenho aqui, eu estou aqui na página 269, movimento 149.4. Eu vejo aqui, ó, que o senhor, que ela, né, que eu vejo aqui que foi Marilda, porque ela fala, relata a noticiante, né, que foi ameaçada por Sheila, que reside na rua tal. A noticiada foi com uma faca e ameaçou também seu esposo, de nome Matias, e tal, Luciano, dizendo que vai vir parente de Colombo e estourar a cabeça com a pistola e tal, enfim. Confirmo. Isso. E aí, ela teria esses parentes em Colombo? O que o senhor sabe disso? Sim. Porque ela era de Colombo e tinha se mudado há pouco tempo ali. Entendi. Ela falou no depoimento dela que vocês não gostavam dela porque ela, antes de estar com o senhor Jean, que era o marido dela, ela estava com um parente de vocês. Quem era esse parente anterior? Que esse Jean, ele é primo da minha esposa. Isso, o ex dela era primo da Marilda. Sim. Entendi. Vamos lá. Então, vamos para o dia do fato, tá? De novo, desculpa, mas é Sim. importante que o senhor lembre. E aí o senhor está voltando para a tua casa, de bicicleta, garoando, tarde da noite, e aí o senhor está distraído. De onde é que sai o Anderson? Ele saiu de trás de uma locadora que tem lá na onde aconteceu o saque. Entendi. Atrás da locadora. Tinha um poste nessa locadora, ele sai assim do nada, ele estava escondido. Como é que ele estava? Ele estava tranquilo, aí o senhor passou, olhou. Como é que foi? Ele saiu do nada assim? Que tipo assim, ele saiu, vamos se dizer, tinha a locadora assim, ele saiu atrás E da esquina, assim? tirando. Isso. E ele sai, o senhor identifica ele ou já toma o primeiro tiro, cai e não vê mais nada? Ou ele fala, agora é teu... Desculpa, o senhor falou, agora chegou teu dia. E o senhor tem tempo de... Ó, doutor, vou parar. Ele não deu tempo nem de eu falar nada. Tia, a gente só vai suspender aqui um pouquinho, a gente já retoma, tá bom? Pode suspender ele, por favor? Ok. E aí o senhor, antes que a gente interromper, o senhor falou assim, que da dinâmica do crime, tá? O senhor falou que estava passando, aí ele saiu de trás da locadora, da esquina, né, da locadora. Sim. E aí ele já chega, aí ele fala, qual é a frase que ele fala? Chegou tua hora, irmão. Chegou tua hora, irmão. E aí, o senhor fala o quê? Cara, qual é, cara? Já vê a arma ou ele começa a sacar a arma? Como é que é o momento? O senhor lembra disso? Como é? É que ele me dá o primeiro tiro e daí que ele fala comigo. E aí o quê? Que ele fala comigo. E aí é que ele fala, chegou tua hora. E o senhor chega a falar alguma coisa? O senhor grita por socorro, chega a gritar? Como é que é? Falar bem a verdade, eu gritei bastante. Uhum. O primeiro tiro foi na perna, então? Foi na perna. E o senhor desmaiou logo de dor ou ficou gritando? O segundo tiro se lembra onde pegou? Já estava no chão? O senhor estava caído? É que tipo assim, foi muita dor. Aí eu comecei a gritar, ele me deu mais 2 na cabeça. Na cabeça. Entendi.
Eu estou vendo, senhor Matias, que o senhor está com este olho aqui fechado, né? Ele te deu o tiro assim, pegou aqui no olho, ou ele mirou no seu olho? Como é que foi esse tiro? É difícil, né? Não deve lembrar e tal, enfim. Mas como ele chega a apontar e o senhor lembra? O que o senhor lembra? O primeiro foi na perna, o segundo foi onde? Lembra do quê? O primeiro foi na perna. Aí eu caí no chão, comecei a gritar. Ele me deu mais não sei quantos, uns 2 na cabeça, pra me apagar, sabe? Eu vejo que aqui, né, tem aqui também outra marca. Eu vejo que o senhor está sem o olho, tá bom? Sim. E pelo que eu estou vendo, eu estou falando o que eu estou vendo, tá? O senhor tem um abalo aqui, né? Uma coisa que ficou grande. Sim. Isso. O senhor, nessa hora, desmaia, fica... enfim, o senhor se lembra do que depois do tiro na perna? Vamos lá. Eu me lembro de eu acordar no hospital, sabe? Entendi. Tá ok, então. E aí, senhor Matias, a pergunta que eu te faço ela é muito importante para a data de hoje. Sim. Tá? O senhor tem certeza que quem atirou no senhor foi o réu Anderson? Foi ele mesmo, porque ele tinha me ameaçado uns dias antes. Ele chegou a te ameaçar abertamente? Por quê? Como é que foi esse momento? Que a gente não sabia. Até então, era a briga da Marilda com a Sheila, por conta dos boatos aí que ela traria o marido. Mas ele assume e vai atrás do senhor? Como é que é isso? É que assim aconteceu a briga toda. Aí eles apareceram no muro e falou pra mim que até então a Sheila, sabe, tinha falado que quem tinha batido nela tinha sido eu. Ah, entendi. Aí ele me ameaçou. Entendi. Aí a briga foi para os homens, digamos assim, né? Sim. Saiu das mulheres e cada um assumiu. Entendi. E quantos dias antes dele te dar efetivamente os tiros, ele te dá essa real de que vai fazer o quê com o senhor? O que ele fala? Falou que ia estourar minha cabeça e ia dar Marilda. Ia dar Marilda. Tá certo. O senhor tinha inimigos, senhor Matias? Devia dinheiro a alguém? Quem eram seus inimigos ali na região? É que, tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de não ter inimizade, sabe? Isso foi dito aqui. Seu Matias, a gente vê hoje o senhor está bastante debilitado, né? O senhor não anda, não é isso? Sim. Anda ou não anda? Não ando. A tua mãe chegou a nos dizer aqui que... Desculpa, a Marilda chegou a nos dizer que o senhor fazia bicos, era servente de pedreiro, ou seja, trabalhos braçais antes de tomar os tiros, né? Ok. Verdade. Na época, o senhor estava trabalhando? Eu fazia bico, sabe? Mas não registrado. Trabalhava, mas não registrado. Entendi. Quanto tempo, seu Matias, o senhor ficou hospitalizado? Lembra? Assim, não sei te dizer ao certo, assim. Entendi. O senhor se lembra quando começou a conseguir falar? Lembra disso? Foi quantos meses depois do janeiro de 2019? Se lembra? Foi Quanto tempo depois do crime o senhor conseguiu falar? Se lembra? 1 ano e 6 meses. Entendi. Eu perguntei para tua mãe na época se ela tinha entrado com pedido no INSS para encostar o senhor, né? Usam muito essa expressão, tá? E ela me disse que deu um problema porque não aceitaram e tal, não sei o quê, porque o senhor não estava registrado, só fazia bico, teve um monte de problema. E como é que vocês estão convivendo? Porque ela me disse que o senhor ajudava na casa. Como é que vocês estão vivendo? Como é que vocês estão vivendo com dinheiro, já que o senhor não está podendo trabalhar como servente de pedreiro? Falar bem a verdade, você tá meio difícil as coisas, sabe? O senhor está recebendo algum benefício? Não recebo. Não recebe, né? Tá certo. Seu Matias, além de perder a locomoção, vejo que o senhor também está com a mão assim, né? Essa mão ficou prejudicada, se lembra disso? Ficou. Entendi.
e além da questão do rosto, da perda da visão, né? Eu vejo aqui, isso foi perguntado, o Anderson na região ali do Cachoeira, ele era temido, ele era uma pessoa brava, ele andava com arma, como era a fama do Anderson ali? A fama dele era que ele era meio envolvido com pessoas da pesada, sabe? Entendi. E o que essas pessoas da pesada faziam? Roubavam carro, roubavam, sei lá, traficavam droga? O que eles faziam? Traficantes. Ok, tá certo. Eu vou aqui concluir, tá? Minhas perguntas. Sim. Eu vou agradecer a tua colaboração prestada em juízo. Realmente eu falei para o doutor, falei aqui para todos. Bom. Eu nunca vi uma situação dessa, de uma recuperação de uma vítima que viveu para falar com tiros na cabeça, né? Sim. E lhe desejar recuperação, tá? Muito obrigado. Obrigada. Marlon, para defesa. Sim, excelência. Boa tarde, senhor Matias. Boa tarde. Senhor Matias, na noite dos fatos, eu vou pedir licença, doutor, se puder fazer as perguntas ali da bancada do Ministério Público, que daí pelo menos eu fico de frente com ele em respeito ali. Olá, senhor Matias, agora sim. Oi. Eu só queria de alguns complementos, senhor Matias, Sim. em relação à noite dos fatos. Aham. O senhor estava vindo de onde e indo para onde? Eu estava vindo da casa de uns colegas, sabe? Indo para minha casa. Ok. Aquela noite, qual que era o horário aproximado que o senhor saiu da casa dos seus colegas? Saí tipo era umas 10 horas da noite. 10 horas da noite. O senhor passou quanto tempo ali na casa dos seus colegas? Que hora o senhor tinha chego, mais ou menos? Eu cheguei, eram umas 8 horas da noite. E saí tipo mais 11. Antes disso, durante o dia, à tarde, o senhor trabalhou? O senhor foi para algum lugar? Onde o senhor estava? Eu tinha ido no parque, sabe? Uhum. Passou o dia lá? Passei o dia no parque. Com quem o senhor passou o dia lá? Com a Marilda. Marilda. Sim. E aí, na hora que o senhor foi para casa dos seus amigos, a Marilda estava com o senhor? Não estava. Não estava. Quando o senhor saiu da casa dos seus amigos, o senhor passou na casa dela antes de ir para sua casa? Eu ia passar, mas não cheguei a passar, sabe? Entendi. Ok. O senhor estava próximo à sua residência quando aconteceu o fato? Sim, aconteceu na esquina da minha residência. Residência. Ok. Em relação à situação do momento, o local ali, foi embaixo de um poste, tinha luz, não tinha luz, era em frente à residência, foi em frente à locadora. Eu queria entender, se o senhor me descrevesse ali em relação à localidade. Foi na frente de um comércio, sabe? O comércio estava aberto? Não estava. Tinham pessoas circulando ali naquele momento? Porque assim era tarde, sabe? Aí não tinha pessoas. Em relação à questão de luminosidade ali, essa frente do comércio era iluminado? Sim.
Da frente desse comércio até a esquina, qual seria a distância? Tem recordação? Uns, uns 10 metros, sabe? É, quando o senhor chegou a localizar ou visualizar a pessoa que atirou, não estou colocando o nome, eu estou falando só como atirador, de uma Sim. forma neutra aqui. Essa pessoa, ela virou a esquina ou ela estava na frente do comércio? Eu entendi que o senhor falou mais ou menos ali, mas eu queria, porque assim, existem pessoas que falam poste, tem pessoas que falam que atravessou a rua, tem pessoas no processo que falam que teve conversa antes. Então, eu queria, como é a primeira vez que eu estou ouvindo o senhor, eu queria, né, entender essa situação para poder fazer esse cruzamento em relação às Sim. informações. Digamos assim que ele estava atrás da parede, sabe? Ele me pegou de surpresa, já saiu de trás da parede, parando. Uhum. O que é de trás da parede? Tinha alguma garagem nesse local? Precisava entender isso. A parede do comércio, sabe? O comércio que o senhor fala, essa locadora. É a locadora, sim. Vocês estavam do mesmo lado da rua? Estávamos. Teve uma testemunha aqui, seu irmão, que falou que ele teria ouvido, falaram para ele que ele teria, o Anderson teria atravessado a rua e vindo em sua direção. Alguma informação desse tipo? Alguém chegou a comentar isso com o senhor tem essa recordação? Não tem? O que eu tenho a recordação é que eu tava descendo assim, e aí ele saiu de trás da parede do comércio e já saiu de trás da parede atirando em mim. Em relação à questão, né, imagino que pela questão do trauma, Sim. algumas coisas podem acabar tornando um pouco confuso. Isso que o senhor está me falando é o que vem na sua cabeça, é o que relataram para o senhor, ou aí são situações meio pontuais, em alguns momentos o senhor teve falta de memória, algo assim. Eu precisava entender como que está essa dinâmica. Sim. É que, tipo, isso é o que realmente aconteceu. Não tomou medicação? Tomo Toma bastante. medicação, desculpa. Tomando. Chegaram a relatar para o senhor quanto tempo o senhor ficou desacordado no hospital? Não, não tenho conhecimento. A promotora perguntou para o senhor quanto tempo depois o senhor conseguiu falar. O senhor relatou há 1 ano e 6 meses, isso? Sim, Sua mãe veio aqui e falou coisa de meses. A Marilda chegou a falar até mesmo que teria conversado com você logo após. sim. O senhor tem recordação de ter conversado com elas? Eu tenho a recordação de que, tipo, eu usei trato muito tempo, sabe? Aí eu tinha dificuldade para falar. A roupa que o senhor Anderson estava vestindo no dia, o senhor chegou a ter essa visualização? Que? Desculpa, né? Falo da pessoa em termos de neutro. O senhor falou que foi o senhor Anderson. Sim, Me referenciou como o senhor Anderson. Então, já falando agora, identificando conforme o senhor apontou aqui. O senhor Anderson, o senhor lembra da roupa que ele estaria naquele momento? Porque algumas pessoas escreveram a roupa dele. ele estaria com a blusa de capuz. Sim, A cor, o senhor lembra? só sei que era escuro. O senhor lembra se ele estava de boné? Não estava de boné. Após
após isso, né, a situação do fato, a sua recuperação, o senhor teve algum contato novamente com qualquer pessoa envolvida nesse processo? Vamos lá, primeiro com o senhor Anderson. O senhor teve algum contato? É que, falar bem a verdade pra você, eu não tinha contato nenhum com ele antes dos fatos, sabe? Uhum. E depois dos fatos, o senhor chegou a ter algum Não contato? tive. Essa situação da ameaça que o senhor fala, foi uma discussão de briga em relação à questão de cara Sheila ali, que o senhor falou, Sim. né? Falou necessariamente naquela hora, o senhor tem essa lembrança? Essas Ele, palavras? ele falou que ia estourar a minha cabeça, né? Tem testemunha nesse momento dessas ameaças? Quem estava ali? Eu lembro? Falar bem a verdade, a única testemunha que tinha faleceu, sabe? Em relação à senhora Marilda, o senhor tem contato com ela ainda? Não tem. Tem? Em relação à sua família, o senhor reside com eles? No caso da sua mãe, seu irmão? Resido com minha mãe e meu irmão. Eu agradeço, senhor, seu Matias. Sejam melhores. Muito obrigado. Jurados, alguma pergunta? Não. Matias, eu tenho aqui mais algumas perguntas, umas poucas perguntas, em verdade, uma complementação em relação ao que o senhor já respondeu. O senhor respondeu aqui, promotora de justiça, que o senhor perdeu o movimento das pernas, é isso? Sim, O senhor não consegue mexer elas em hipótese alguma ou teve só uma deficiência para conseguir mexê-las? uma eu mexo certo e a outra eu tenho uma deficiência. Ah, tá. Então o senhor não perdeu o movimento total das pernas. A perna direita, pelo que eu posso observar, o senhor consegue mexer ainda, é isso? Sim, Tá. E a esquerda? esquerda não. Não. Tá ótimo. O que os médicos que atenderam o senhor disseram a respeito disso, que é irreversível? Eles disseram que é irreversível ou não? O senhor pode conseguir andar, talvez, daqui para frente? É irreversível. Irreversível, tá ótimo. Aí o senhor tem movimento fora das pernas. O que mais que o senhor perdeu o movimento? O senhor mencionou o braço Do esquerdo. braço, perdi o movimento do braço e da perna. Tá, o braço esquerdo o senhor não consegue mexer nada também? Não. Nem o ombro, nada? Não Não. consegue. Tá, em relação ao braço direito, O braço direito eu mexo normal. normal? Sim. Tá. Em relação à movimentação do corpo, tem mais alguma coisa que o senhor indique que em razão desse episódio aconteceu? Antes desse episódio, o senhor É normal. não tinha limitação alguma, né? Não. Eu percebo que o senhor tem aqui no rosto, né? Isso é decorrência desse episódio também? Sim. Tá, o que seria isso? O senhor sabe explicar? Por que aconteceu isso? O senhor recebeu um disparo no olho, foi isso ou não? É que foi por causa. Não sabe dizer? Tá, mas de qualquer maneira, o senhor perdeu a visão de um dos olhos ou não? Ao disparo. Tá, então o senhor tem a visão perfeita, normal do olho esquerdo, mas do olho direito não enxerga nada. É isso? Não tenho nada, verdade. Tá, não tem nada. O senhor consegue ouvir perfeitamente? Ou tem dificuldade em razão desse episódio? Isso também. Também? Tá, mas Perdi a audição. do lado direito? É isso? Tá, Sim, em relação ao lado esquerdo? normal. Normal, tá certo. E a fala, o senhor disse que conseguiu falar só depois de 1 ano e 6 meses? Sim, Tá? O período que o senhor foi internado, o senhor disse que também não se recorda quanto tempo que foi. sim, Se recorda? Não. não. Uhum. É que eu fiquei um tempo usando traqueostomia.
Aí fica ruim falar. Depois que o senhor retornou para casa, né, como é que foi daí a situação? O senhor precisou ainda de atendimento médico? Está em tratamento até hoje? O que tem que ser feito? Eu faço acompanhamento até hoje, sabe? Tá, esse acompanhamento é o que exatamente? De mês em mês eu me vou e consulto, sabe? Tá, mas essa consulta, o senhor sabe dizer do que é, qual médico, qual especialidade, por qual razão que o senhor faz? Neuro. Neuro. Tá, o senhor faz fisioterapia também? Fiz terapia, comecei a fazer. Por quanto tempo? Agora Não sabe dizer também. Tá, mas hoje ainda faz, não? faço. Hã? Na verdade, eu vou amanhã, sabe? Faço toda quinta. Ah, tá, uma vez por semana, então faz sessão de fisioterapia, é isso? Sim. Uhum. E essa sessão de fisioterapia é para qual finalidade? Por que o senhor faz? Pra voltar a andar. O senhor mencionou aqui também para a promotora de justiça que fazia bicos, né? Bicos do quê? Que tipo de serviço que o senhor fazia? Servente de pedreiro. Aham. Em média, o senhor tirava quanto por mês com essa atividade? Tirava tipo uns R$ 500. Ah, entendi. Quem é que morava com o senhor lá? Quem é que morava com o senhor? Você morava com quem? Com a sua mãe, é isso? Morava com a minha mãe e com o meu irmão. Tá, o seu irmão que está aqui presente também, né? Sim, Tá, os três, é isso? verdade. Sim. Tá. O senhor tem que idade hoje? Que? Que idade que o senhor tem? Quantos anos? 28. Aí o seu irmão mais novo, ele é adolescente ainda, né? Tem 17. Tá, então isso aqui tem uns 3 anos, na época ele tinha uns 14, 15 anos, talvez nem isso. Aham. Quem mais que trabalhava na casa fora o senhor? Minha mãe. Ela fazia o quê? Minha mãe, ela é auxiliar de serviços gerais. E a pergunta que se faz diante disso, Matias, como é que ficou a situação financeira e econômica da família depois desse episódio? Porque desde então o senhor não pôde mais trabalhar, é isso? Não, Aham. E aí, quem que é responsável pelo sustento do senhor hoje? minha mãe. Tá, exclusivamente a sua mãe, que ela continua fazendo o mesmo trabalho, é isso, auxiliar? Sim, E quem é que auxilia nos cuidados do senhor? É sua mãe e seu irmão? É isso? minha irmã e meu irmão. Ah, tua irmã mora com o senhor agora ou não? Não, Uhum. ela mora assim umas 2 quadras para baixo. Tá, entendi. Para finalizar aqui, Matias, essas perguntas, só para esclarecer, as perguntas que eu faço para o senhor em relação ao seu estado de saúde, Sim, é porque em eventual condenação, né, eu preciso fixar uma pena. E um dos critérios que eu utilizo para fixar essa pena é justamente as consequências desse fato. É a razão pela Sim. qual eu estou querendo me aprofundar aqui nesse tema. Se o senhor não quiser responder, fique bem à vontade, tá certo? tá bom. O senhor consegue sozinho, por exemplo, realizar tarefas do cotidiano, como se alimentar, tomar banho? Não, Não, depende de terceiros. sim, Para finalizar, embora o senhor já tenha dito isso, todas as consequências aqui, esses reflexos, todos esses pontos que o senhor me respondeu aqui, eles são decorrência direta desse episódio. Antes o senhor não tinha nenhum problema de saúde. sim. Uhum. Antes eu era perfeito. Tá, tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer a respeito disso, Monte? A gente não perguntou aqui? Tipo, Fique à vontade, se tiver mais algum ponto aqui que o senhor acha que é relevante falar a respeito desse fato. Obrigado para a delegada que efetuou o seu interrogatório. Lá na delegacia de homicídios? Isso, só presta o microfone, por favor. Na homicídios? Isso, é. A mesma pergunta é praticamente essas mesmas. Perguntaram se eu tinha esse movimento com a Sheila e tal. Eu falei que não, que nunca tinha e não sabia. Mesma coisa que eu tô falando aqui. Não sabia nem por que meu nome tá envolvido nisso daí. Porque eu não tenho nada com ele. Eu não tenho nada e até hoje nunca tive e nunca tenho.
E simplesmente eu não sei, cara. Com todo respeito, mas eu não sei por quê. O que eu verifico aqui no seu termo de interrogatório, do movimento 27.2, é que, primeiro, em relação à vítima, o Matias, né? Aham. O senhor disse que era seu vizinho, que morava em terrenos vizinhos. Não, no terreno vizinho meu, não. Porque eu morava em outra parte para baixo. O que diz aqui, ó, que foi perguntado se conhecia a vítima Matias Luciano, relatou que era seu vizinho de terrenos vizinhos, tendo um muro que dividia as propriedades. Não, na verdade, eu era terreno vizinho, o Jean. E quem que é o Jean? O Jean, eu acho que era o esposo da Sheila. Ele sim, era terreno vizinho com o meu, sim. E aí diz aqui que conheceu o Matias nesses 2 anos que permaneceu nessa residência, que era vizinho Mas dele. meu vizinho, meu não. Uhum. O Jean era o meu vizinho. E aí, quando perguntaram para o senhor se o senhor mudou de residência, o senhor disse que a família precisava ir para uma residência maior e que o contrato de aluguel acabou vencendo. Dessa primeira casa foi por causa disso. As outras vezes foi por causa do meu irmão. Problema com ele mesmo. A primeira vez foi por causa do contrato mesmo que venceu e a gente trocou de casa, daí para uma outra casa na Barreirinha. E a respeito aqui do envolvimento do Matias com a Sheila, o senhor disse que não sabe que relação que eles mantinham. Não sei mesmo. Não sei. Tá, no dia aqui desse episódio, o senhor chegou a ver o Matias ou a Sheila? Não, também. Uhum. Em algum outro momento, chegou a ver os dois juntos? Os dois quem? O Matias e a Sheila? A pergunta aqui porque o senhor disse que Já nega... vi, tipo, ele andando assim com o marido dela, assim, já. Uhum. Lá onde nós morávamos, já vi eles andando junto, mas... Constou no seu interrogatório da delegacia que nega que tenha praticado o crime, confirmando que em 2 dias antes do crime houve uma discussão que vinha do terreno de trás, onde residia Matias, Sheila e Jean, né, que residiam no mesmo terreno, mas não na mesma casa. E aí, segundo o senhor disse para o delegado de polícia, me parecia que Matias estaria batendo em Sheila e que tinha gritos de criança, que depois disso alguns vizinhos, né, que devido a isso, junto de outro vizinho, então o senhor e esse vizinho olharam pelo muro para ver se não estavam machucando a criança, e o senhor então teria dito para ele, se estiver machucando a criança, iriam bater em Matias. Esse meu depoimento? É o que consta aqui, né? Não. Como eu falei para o senhor aqui, 27.2, né? Anderson Cadena Maia. Não, isso consta porque... que foi no dia 3 de outubro de 2020. Da minha parte, isso daí não procede, porque eu me lembro que eu falei que uma vez teve uma discussãozinha assim entre eles lá que a gente escutava, porque, que nem eu falei, meu muro da minha casa era dividido com a do Jean. Daí sempre, na verdade, sempre eles estavam discutindo lá. A mãe, eu não sei se a mãe dele é viva ainda, porque era uma senhorinha que vivia bebendo umas cachaçinhas. E eles viviam brigando lá, direto tinha discussão naquele terreno. Tá, mas a mãe de quem que o senhor disse? Do Jean. Do Jean, tá. Uhum. E o Jean tinha alguma relação de parentesco com o Matias? Não sei. Não sabe dizer. Não sei. Mas lá era direto, você disputava briga lá. Tipo, onde nós morava, assim, tinha um murão, que daí era tipo um mato, assim, sabe? E daí, direto, os vizinhos viviam falando que tinha briga ali, porque o motivo eu não sei dizer. Em relação a Sheila, o senhor disse que nunca manteve relacionamento algum com ela e não tem qualquer relação, né? Nunca mesmo. Até hoje não... Não. Tá, porque constou aqui, questionado se possui um caso amoroso com Sheila, sua vizinha, respondeu que na época do crime não, e que o caso amoroso ocorreu meses após o crime. Não. Também com não? ela não tive nada, não. Nunca. Tá. Quais foram os endereços que o senhor morou depois desse fato aqui, depois da morte? Da morte não, da tentativa de homicídio. Da gente se mudou da onde a gente morava ali, que era na Vila Leonice, né? Tá. Daí a gente se mudou na Barreirinha, perto da igreja. O nome da rua certinho, específico, eu não me lembro. Sei que era atrás da igreja principal da Barreirinha ali, aquela igrejona grande. Tá. Constou aqui que o senhor teria dito para o delegado de polícia que se mudou da Vila Leonice, em Curitiba, para o bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré? Não, primeiro a Barreirinha, depois sim para Cachoeira. Tá, e do Cachoeira, em Tamandaré, para o bairro Barreirinha, em Curitiba. E que depois do Barreirinha para Guaratuba, que onde o senhor foi preso. Na verdade, recordando, não é verdade. Eu fui primeiro para Cachoeira mesmo, daí do Cachoeira a gente foi para Barreirinha, é verdade. Procede mesmo. Isso aí é verdade. Tá, o senhor sabe indicar quem poderia ter atirado no Matias? Cara, eu não faço a mínima ideia. Não tenho como falar para você, vou indicar uma pessoa. Não tenho como indicar uma pessoa. Tá, nenhuma suposição? Nenhuma suposição. O que o Matias fazia na época?
Ah, não sei explicar sabe pro senhor. dizer? Não sei. Ele tinha envolvimento com ilícito penal, com criminalidade? Também não sei. Não sabe dizer? É porque constou no seu interrogatório aqui que o Matias costumava praticar roubos. E aí, segundo o senhor disse para o delegado de polícia também, que não sabe quem tentou matar Matias, mas que esse tinha vários desafetos. Também não foi dito para o delegado? Não. Uhum. Esse interrogatório, né, na fase policial, foi em que local? Foi na DHPP, no Homicídios, aqui perto do Mercado Municipal, na 7 de setembro, ou não? qual Foi em que o outro senhor local? fala? Do qual? Esse agora? Isso, não, o interrogatório que foi feito na delegacia, né, com a Aham. Polícia Civil. Em que local que aconteceu? Foi, acho que lá no centro mesmo, na delegacia de De homicídios, acho. na 7 de aham. setembro, ali perto da rodoviária e tal, né? Aham. Naquela região ali, né? Quem é que participou desse interrogatório? Ou seja, quem que estava presente? Só eu mesmo. É. Só Ah, mas- eu, a pessoa interrogando e Deus, né? Tá. Aqui consta que foi a doutora Tatiana Leis Guzela, delegada de polícia. É, ela mesma. Aham. Uhum. E escrivão Cleberson Luiz Pinto da Silva. Não sei dizer pro senhor. Tá. Essa conversa que o senhor teve lá, ou seja, esse interrogatório da delegacia de polícia, foi feita da mesma maneira que nós estamos vendo aqui hoje? Né? Ou não? Aconteceu algo diferente? Ela fazia perguntas, o senhor respondia? Ela fazia perguntas, sim, mas tinha certas perguntas, sim, que ela queria que eu falasse coisa que não, sabe? Tipo, ela tentava falar uma coisa assim, querendo que eu dissesse, mas, que nem eu tô falando pro senhor, não tem como, jamais eu vou falar uma coisa que eu não fiz, né, cara? Tipo, Tá. que nem agora ali, ó, eu me recordei que eu morei no outro lugar antes, é verdade, eu errei. Eu fui pra Cachoeira, depois pra Barreirinha. Isso daí eu me recordo que... Tá ótimo. Depois, no segundo momento, o senhor foi interrogado aqui numa audiência. Quero crer que pela minha colega aqui, a doutora Michele, é isso? Acho que eu me lembro que eu vim uma vez, sim. Não sei se foi presencial aqui ou se na época foi por conta da pandemia, foi por videoconferência, não? Uma vez eu vim aqui, uma vez. E aí também prestou sua versão a respeito desse fato. Na Foi verdade, interrogado. eu nem falei nada naquele dia. Só fiquei ali sentado e acho que, se eu não me engano, foi bem pouca coisa e fui dispensado. Acho. Tá, Não me mas- recordo muito bem, na verdade. O senhor não foi ouvido aqui em juízo a respeito desse fato? Não, eu acho que fui, mas eu não me lembro certinho. Eu lembro que eu só fiquei um pouquinho assim, ouviram outras pessoas, eu fiquei na frente da uma câmera e fiquei bem pouquinho mesmo. Tá. O que eu tenho aqui, o registro que eu tenho, é que o senhor veio presencialmente aqui, Vim, né, uma mas vez que eu a vim, juíza, a promotora e que seu advogado não estavam presentes, estavam por vídeo. por vídeo. Tá. Mas o senhor prestou a sua versão aqui ou não? Ficou em silêncio? Não, acho que eu me lembro de Tá? O que ter eu tenho, conversado um pouco, assim. O que eu Agora, tenho aqui tudo, é um- assim, eu não me recordo. o que eu tenho aqui é um vídeo de cerca de quase 20 minutos dessa conversa, esse interrogatório. Tá, só coloca É que eu ali, não por me recordo tudo, na verdade, né? Já faz bastante coisa, já aconteceu, né? Só coloca ali, por favor, Álvaro, 299.2. Aí pode ser em qualquer momento, só para ter as imagens ali. Eu lembro que eu vim, sim, presencial, conversei, mas não me recordo o tempo, assim, a duração de tudo. Essa imagem que consta ali, é o senhor? Aham. Tá, esse tá dia. ótimo. Então teve Me esse lembro. interrogatório mesmo, né? Oi? Teve esse interrogatório, Aham, o senhor falou a respeito sim. do fato. Aham. Tá, o que a senhora respondeu lá para a juíza de direito, lá quando foi interrogado? O senhor contou a mesma história que me contou aqui hoje, ou foi uma história um pouco diferente? Ah, não me recordo. Não me recordo, porque eu tava preso esse tempo, né? E lá dentro você vê muita coisa que você nem acredita, cara. Então eu tava com a cabeça bem... Uhum. Tá. O senhor estava na companhia de quem quando a vítima foi atingida aqui? Não entendi. Se recorda? Onde que o senhor estava? Com quem o senhor estava? Nesse dia, É. eu estava aqui em casa com a minha mãe. Tá. E o senhor ouviu os disparos, não? A gente estava em casa, foi na hora que a gente saiu pra fora. A gente saiu pra fora, tava a muvuca da vizinhança lá na rua lá. Uhum. Foi essa hora que a gente saímos e perguntemos onde que tinha sido os tiros. Daí as vizinhas pegou, tinha uma moça que morava no mesmo terreno que a gente também, e falou, ó, foi lá em cima, acho que mataram alguém. A gente perguntou, sabe quem foi? Não sabemos, mas foi lá na rua de cima no asfalto. Daí eu peguei com a minha mãe, como ela é doente, ela não pode tomar friagem, aquele dia tava frio. Eu peguei, entrei pra dentro com ela e no outro dia que a gente foi saber do que tinha acontecido tudo. E por fim, ao menos aqui da minha parte, Anderson, veja, algumas pessoas foram ouvidas aqui, entre elas o irmão e também a mãe da vítima. Uhum. O senhor conhece as pessoas?
Não, na verdade, eu conheci a senhora aqui agora, a hora que ela Tá, mas estava. sabe quem são elas, né? Não sei. Tá, perfeito. E o senhor também tomou conhecimento que a vítima, ela permaneceu um tempo por questões de saúde, ela não tinha condição de se comunicar, Aham. que agora, né, ela melhorou, inclusive foi ouvida aqui no dia de Aham. hoje. Também tomou conhecimento que ela aponta o senhor como autor. Ela Aham. disse que foi o senhor que atirou nela. Sim, eu escutei. Teria algum motivo para que ela... Então, é isso que eu tô batendo na mesma tecla sempre. Não sei, cara, o motivo, com todo respeito. Sei que a mãe dele está sofrendo porque aconteceu com ele, mas, tipo assim, eu acho que não tem como eu falar assim, ó, fui eu. Eu não vou assumir uma responsabilidade de uma coisa que eu não fiz. E também não sei o motivo, o que passa na cabeça, tipo, não sei, com todo respeito dele, da mãe, do irmão, de todo mundo, que insistem que fui eu. Que fui eu. Poxa, não foi eu, cara. Com todo respeito, não fui eu. Não fui, eu não sei nem porquê. Meu nome foi parar nisso, que eu tinha caso com a tal de Sheila, que eu tinha caso com não sei com quem. Pô, isso daí nunca existiu, nunca. Eu nunca tive caso com Sheila, nunca. E não tenho nada com ele, nunca tive nada com ele. E da minha parte, não, cara. Não tenho nem o que dizer, na verdade. Agora, o porquê que ele mesmo bate na tecla falando que foi eu, aí eu não tenho como explicar para o sabe senhor dizer por por quê. que ele Tá insiste certo. que fui eu. Anderson, da minha parte aqui por enquanto é só. Doutora Tiziane, Ministério Público, alguma pergunta? Sim, excelência, poucas aqui. Senhor Anderson, boa tarde. Boa tarde. Senhor Anderson, olha só, o senhor falou que naquele dia, que a questão do senhor dizer que não é o senhor, né? Então, naquele dia, o senhor estava em casa, era noite, Estava em casa com a minha mãe, com tua mãe. Tava desde o só, começo. Isso, estava só o senhor e ela. Eu ia na casa nossa, Isso, na hora que estava acontecendo Sim, o fato. eu no em 19 casa- de janeiro de em 2019. casa eu e ela. Tá. O que que te fez, assim, ficar em casa esse horário? Era final de semana? Como É é que porque a minha mãe é doente, sabe? Ela tem, quê? ela tem vários problemas de saúde. Minha mãe agora ela está se recuperando de um câncer, que naquela época nós estava acabando de descobrir, sabe? E ela tem outros problemas de saúde. Não sei se convém eu falar aqui, né? Tá. Mas ela tem Mas problema. ela, é isso que Ela não pode tomar, tipo, ela não pode tomar friagem, essas coisas assim, sabe? E daí naquele dia nós saímos para fora, na hora do disparo, perguntemos pros vizinhos, e os vizinhos falaram pra gente, não, acertaram alguém na rua de cima. acertaram alguém ou acertaram Acertaram Matias? não falaram nome nenhum. Falaram, acertaram, até então nós perguntamos, mas quem que é a pessoa? Ainda não sabemos. Não Daí saberam nessa- que era um atirador? Quem foi a vítima? Não, perguntamos quem que falaram que tinham matado uma pessoa na rua de cima, certo? Daí a gente perguntou, Tá. mas quem que é a pessoa? Eles falaram, não sabemos ainda, nós vai subir lá para ver. E foi nessa hora que ela entramos para dentro, porque estava frio e questão da doença dela, que ela não podia tomar friagem. Tá, vamos lá. A gente estava no dia 19 de janeiro, tá? Naquela noite dava uma chuva, estava chuviscando. Tava frio, na verdade. Tava frio ou tava só caindo chuva? Não lembro se estava Mas chovendo. a temperatura Tava frio, O senhor tava frio? Tava frio. O senhor tava usando tipo uma jaqueta como Não essa? tava porque eu tava em casa, né? Tava dentro de casa. Dentro de casa era quente, né? Não, mas quando o senhor sai para ouvir os vizinhos, o senhor Não, tá fora só de casa? saí normal, do jeito que eu tava, assim. Tá. Uma calça, minha camiseta. E Tá. E tava tava frio? debaixo das cobertas, né? Assistindo. E tava frio lá fora? Tava frio. E aí o senhor sai com a sua mãe que não podia tomar frio. Vocês saem pro Eu frio? saí, dela pegou e saiu atrás de Tá. mim. Daí, na hora que eu vi os vizinhos, eu perguntei no portão. Daí, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não. Eles falaram que tem alguém caído lá em cima. Daí, eu falei, não, mas vamos entrar pra dentro. Foi nessa hora que a gente entrou pra dentro e não saímos mais. Tá. E quando o senhor ouve os tiros, o senhor tá dentro de casa? Tava dentro de casa. Tá. Então o que te faz sair? É Saber isso o que- que está acontecendo ou, sei lá, sair Não, e ver porque era sempre, na verdade, ali corria direto, você escutava barulho de tiro. E é normal você escutar assim, o que aconteceu? Onde que O foi? senhor não saiu para fumar, não? Puta, agora não me recordo bem. Eu fumo, mas não me lembro se eu saí para fumar, se eu fumei, se eu não fumei. Então o senhor só foi sair de casa para ver o que foi? É, eu As pessoas saí, te contam eu tava muvuca ali comentando sobre ela. e não sabia que era o Matias. Não sabia. Tá certo. Olha só. O senhor está aqui agora nos dizendo
que só soube que havia suspeita de que era o senhor quando o senhor foi preso. Na verdade, E, na verdade, Hum. no dia que eles foram me buscar lá, eu acho que foi no mesmo dia, se eu não me engano, apareceu uma reportagem na televisão. Uma reportagem apareceu na televisão que saiu minha foto, assim. Mas Foi olha aí, só, foi aí que eu falei pro meu primo, eu vou lá, eu vou se apresentar, né? Pra dar, né? Estão falando que apareceu minha foto no jornal. Eu falei, eu vou vai lá. muita calma nessa hora, que isso aí o senhor não falou no teu interrogatório, não. Não, no interrogatório eu não falei. Isso é importante, sabe por quê? Porque no interrogatório, a juíza te perguntou muito claramente, aí o senhor falou assim, ó, a juíza pergunta assim, então o senhor soube quando efetivamente? Você fala, não, que a acusação era contra mim, eu soube quando eu fui preso. Aí a juíza perguntou, e quando é que o senhor foi preso? O senhor foi preciso na data. Tá lá, Foi lá na movimento praia em outubro. Foi. 15 minutos e 20 segundos. Não conheço o marido, nunca vi. Fui preso no dia que soube, que é a acusação, 22 de outubro de 2020. E o senhor disse que teria sido preso nesse dia aqui pelo tráfico. Não, esse dia de outubro eu fui preso lá na praia por causa disso. No tráfico foi em junho, acho que eu tinha sido preso. Foi em Se eu junho não que me o senhor foi engano. preso? Se eu não me engano, acho. Ah, e me conta uma coisa, por que o senhor saiu da localidade dali? Por causa da localidade onde aconteceram ali os fatos, tá? Onde o senhor era vizinho. O senhor sai dali exatamente por quê? Por conta só do seu irmão ou porque... Não, eu saí dali por que eu falei do trabalho lá que meu primo tinha me chamado. Então Então o senhor eu não sai sabia. do local onde a vítima estava, o local ali onde... Não, mas isso foi, eu acho que tempos depois, não foi É assim. isso que eu quero saber. Por que o senhor saiu de lugar onde o senhor morava, que era perto ali da vítima? Por que vocês saem dali? Por E quê? quando o senhor sai dali? Quando eu saí dali? Sim. Depois que eu saí dali, nós foi morar mais em 2 endereços. E os 2 endereços perto, Isso. assim. E quando o senhor sai dali, da época dos fatos? Do local onde aconteceu ali? Ah, não me lembro agora, certinho. Tá, não se lembra. Mas saiu em 2019? Ou saiu só em 2020? Eu acho que foi depois. Tá. Se eu não me engano. Eu não tenho. E por quê? Saiu dali do local próximo onde a vítima morava. Primeira vez foi por causa do negócio do contrato da casa que tinha vencido, da primeira casa. E não por conta do teu irmão? Depois, na segunda vez, foi por conta dos problemas dele. Que a gente Tá. E o teu irmão tem os mesmos problemas em relação... Meu irmão, na verdade, tá na rua. Meu irmão tá aí no centro, aí, ele só anda pra lá e pra cá. Tá. E teu irmão, consta aqui dos autos, eu fiz essa pesquisa, né? E quando o senhor foi preso, né? E o senhor teria dito isso, daí que eu quero saber, em quanto tempo o senhor sai mudando de endereço, o senhor fala para a juíza que nesse período, saímos por causa do meu irmão. Não sei falar o certinho, foi bastante tempo depois. Foi então o segundo endereço. Eu acho que foi do segundo endereço. O primeiro acho que foi por causa do contrato da casa, se eu não estou me enganado, foi por causa disso. Tá. E me conta outra coisa aqui. Não foi porque o senhor teve um probleminha com uma vizinha, não? Não. Eu tive um problema com ela, mas não foi por causa disso, não. Não foi por isso que o senhor saiu, não? Não. Tá certo. Eu estou te perguntando isso porque a polícia ficou procurando onde o senhor morava, tá? E aí, total, aqui, um dos relatórios, eu estou aqui com o BO que eu juntei, por isso que eu estou querendo tirar a dúvida dessa questão. Eu estou no movimento 498.3, página 708, foi uma pesquisa do Ministério Público. E aí o senhor teria tido um problema com essa moça, Aparecida, isso mesmo? Aparecida. Uma vizinha tua. Uma vizinha. A vizinha do segundo endereço, é isso? De quando nós saímos. Do Cachoeira, na verdade. Entendi. E aí o senhor teve um relacionamento com essa moça? Sim. Isso. E aconteceu um problema, é isso? Sim, Tá. Na verdade, teve uma discussão entre nós, assim, mas. Porque ela registrou o BO, por isso é que eu sei, não é por outra coisa, não. Só que aí o que eu quero saber é o seguinte, se o senhor saiu de lá por conta desse problema com ela... Não foi por causa disso. Foi por conta do irmão mesmo? Foi por causa disso aí mesmo. Entendi. Eu estou aqui vendo as pesquisas que a polícia estava fazendo quando estava te procurando, tá? E aí...
a informação que se tem, eu estou aqui no movimento. Deixa eu procurar aqui, que aí eu queria te perguntar, que isso aqui realmente eu estou com dúvida, tendo em vista a mudança em 3, o senhor teve em 3 endereços, não é isso? Uhum. Isso aqui, ó. Página 135, movimento 21.2, tá? E aqui a polícia estava procurando saber onde é que o senhor estava, tá? A gente está aqui em 29 de maio de 2020, tá? E aí diz que o senhor estaria na questão de perto de Almirante Tamandaré. É isso mesmo? Nessa casa que eu morava no tempo da Aparecida? É isso? Não, é isso eu que eu quero morava saber. no Foi mesmo antes terreno. ou depois? Eu morava no mesmo terreno que ela, na verdade. Aham, entendi. Depois que eu saí dali, que eu fui morar na Barreirinha daí. Entendi. Porque é muito perto ali, né? Essa região é bem limítrofe. É mais ou menos. Aham. Uhum. Tá certo. E aqui consta no relatório 5, né? Isso aí a gente já está em junho, né? Tá certo. Não, aqui é o relatório 6, me desculpe. É o relatório 6, página 151, 152. E aqui consta o seguinte, que foi depois da ocorrência da droga, do tráfico, né? Que teria sido encontrado 12 buchas com o senhor, dinheiro, tal, aí o senhor teria sido preso por tráfico. Uhum. Mas essa data aqui, é essa a dúvida, foi 20 de maio de 2020. E o senhor teria sido preso. Acho que foi mais ou menos por isso. Isso. E ficou preso por esse fato até quando? Acho que eu fui... Não lembro certinho, assim, mais ou menos. Uhum. Certo. Mas essa época... Se eu não me engano, eu só posei, eu acho. Não sei se cheguei a ficar. Uhum. Tá certo. E aqui... Na verdade, eu não lembro certinho. Pronto, é isso aqui. E aí, vamos lá. Estou na página 151, 152. A polícia ainda está te procurando e vai... Aqui, ó. O relatório tal, a página 152. No local, que local? Aqui, o endereço é esse aqui, que é Vila Jolie, na cidade de Almirante Tamandaré, número 115, que era onde, em tese, o senhor poderia estar. E aí tem assim, no local, nós da polícia, né, ratificamos a informação do que o senhor residia de aluguel com sua mãe e que após vias de fato com outra moradora, e aí depois eu fiz a pesquisa, seria essa aqui, a Aparecida? Aparecida? Uhum. Vias de fato com outra moradora haviam se mudado a pedido do proprietário do imóvel. Ele que pediu para o senhor se mudar. Sim, se mudar por causa do problema, não por causa do problema que foi com ela. Por causa dos problemas que aconteceu com o meu irmão. Tá. Que foram atrás dele lá e tudo, lá, daí ele falou, não, desse jeito não dá mais. Uhum, entendi. Então, isso aqui que a polícia confirmou com o proprietário da casa que o senhor morava com sua mãe, não é verdade. E ele que pediu para o senhor sair, tendo em vista que o senhor entrou em vias de fato com uma... Não, teve a discussão minha com ela, teve sim, Uhum. Mas o que ele pediu realmente a casa foi por causa dos problemas do meu irmão. Ah, entendi. Que não tinha por gente conta indo do atrás dele problema. lá, assim, Tá certo. E aí, o senhor é preso nessa data, e no dia 22 de 10 de 2020, então, o senhor é preso pelo processo daqui, e não pelo tráfico, né? Não, pelo tráfico eles chegaram a me pegar, assim, eu fui. Sim, mas o tráfico o senhor foi naquela época, que eu acabei de falar aqui, por conta do BO. Época, O senhor não sabe quanto tempo ficou, o senhor disse que ficou, pernoitou? Eu acho que não cheguei a ficar uma semana, acho. É? Se eu não me engano. Tá. Não lembro nem se eu cheguei. Na verdade, eu lembro que fiquei 1, 2 dias, assim, mas não me lembro certinho. Não tem problema, eu só queria saber onde o senhor estava morando nessas situações aqui, Aham. tá? Vamos lá. E o senhor, então, nega hoje que teve o caso com a Sheila, né? Sim. Pergunto isso porque na polícia consta aqui que o senhor disse que tempos depois eu tive um relacionamento com ela, não na época dos fatos. Aí eu não sei explicar para a senhora, porque até hoje eu nunca tive nada com ela e sempre falei que nunca tive nada com ela. Uhum. Tá, me explica uma coisa. Sendo certo que o senhor não falou isso, essa quantidade de detalhes que consta aqui nesse interrogatório que o juiz aqui acabou de ler, se o senhor morava de lado, nome de pessoas, como é que a delegada saberia de tantos detalhes da tua vida privada se o senhor não fornecer? Eu não sei explicar para a senhora. Tá certo. Eu já prefiro... Tudo bem.
Tá certo. E o que que tua mãe, na data do crime, teu álibi estava em casa, ouvi os tiros, saí, procurei saber, entrei, né? Vamos lá. O que que sua mãe estava de doente? Ela estava doente ou ela estava só em casa se Ela preservando? é doente, na verdade. Tá. Ela não estava, ela é doente. Aham. E naquela época, o que é que ela teve para justificar a sua permanência em casa? Ou você ficou em casa porque estava afim? Não estava com ela porque ela estava meio mal mesmo aquele dia. O que é que ela teve para passar mal? Me diz o que é que ela sentiu, qual ela teve Ah, ela febre? tem muita o senhor coisa. levou ela Na no verdade, hospital? a gente já conviveu a vida inteira com ela, que assim, que ela tem um problema grave que várias vezes a gente tá assim, ela desmaiar do nada, sabe? Várias vezes. A última vez mesmo, levantou para fazer café pra gente. Quando a gente virou as costas, ela desmaiou. Entendi. Mas nesse dia 19, Ela tem qual ela foi tem um o... problema muito grave Ah, mesmo. mas nesse dia, qual foi o sintoma que ela apresentou? O senhor não lembra, não? Ah, ela fica mal, não tem como falar o sintoma, porque direto ela tá mal. Ela pode estar bem agora, daqui a pouco ela já tá mal. O senhor não lembra Qualquer exatamente... momento ela pode assim desmaiar na tua. Nós convivemos a vida inteira já com isso. É isso que eu queria saber, porque naquela época o senhor fala objetivamente o que é que ela teve, tá? É que ela tem muito problema mesmo de saúde, vários problemas. E aí, vamos lá. O doutor, né, a tua defesa... É que faz tempo também, eu não tenho como recordar tudo que eu Não falei. tem problema, não É tem muita problema. coisa. Eu fiquei preso 1 ano lá naquele inferno daquele lugar. Que até agora eu falo, porque eu não fiz isso com ele. Eu não fiz. Não O fiz. senhor insiste Eu nisso, que fiquei não 1 fez. ano e. Não, 11 meses. Fiquei lá. Eu vi gente morrer do meu lado. Eu vi gente se enforcar. Eu vi nego perder perna, braço dentro da cadeia. Acordar com o cara morto. Então eu passei muita coisa lá dentro na minha cabeça. Então tem detalhes que eu não tenho como explicar para a senhora. Ah, foi assim, foi assim, foi assim. Não tenho como falar Pronto, certinho. então, excelente. Então, já que o tem senhor como. não tem como lembrar de tudo, eu vi que o doutor... Só passando lá Deixa eu só dentro, terminar, pra por senhora favor. saber o Tá, que- eu estou entendendo, eu conheço. Vamos lá. Se o senhor não tem condição de lembrar de tudo, o doutor, eu vi, todo mundo viu aqui, acabou de acontecer, ele arrolou aqui a tua mãe, que é o teu álibi, a pessoa que estava com o senhor na hora do crime. Por que ela não está aqui para dizer tudo isso? Ela estava aqui até Ela pouco estava tempo. aqui agora E há por pouco. que a gente não ouve ela? Oi? Por que a gente não ouviu a tua mãe? Não sei dizer daí pra senhora por quê. Tá, então, o teu álibi, tá? O senhor insiste que não foi, né? Ela estava aí agora há pouco. Exatamente. O senhor Até insiste... conversei com ela, né? Isso, deixa eu só terminar de falar. Sim, pode terminar. O senhor nos diz que o teu álibi estava em casa com a minha mãe, que estava passando mal, que tem câncer, Sim. né? Câncer é depois. Não, Ela foi câncer diagnosticada depois. Depois que gravemente mesmo do câncer foi depois. Tá Ela certo. tem outros problemas graves também. Tá certo. E durante esse período que o senhor ficou preso 1 ano, quem cuidou da tua mãe? Quem cuidou dela? Sim, já que o senhor morava só com ela. Acho que teve uma tia minha que ajudou ela um tempo, assim. Entendi. Mas é o único que mora mesmo, que sim, que sempre tá fazendo as correrias, tudo, é só eu mesmo. E teu outro irmão que dava problema? Meu outro irmão só fica na rua, até agora ele tá na rua aí. Ontem, acho que antes de ontem, ele entrou em contato pelo Facebook, Entendi. falando que tá na rua 7 de setembro, depois Tá. do Shopping Cidade. Porque ele ele fica nessa tipo, condição porque ele é viciado em droga? Ah, ele é... Sim. É. Pois é, mas o senhor também no processo do tráfico, o senhor disse que era viciado em droga. Não, mas eu nunca neguei que eu não sou viciado. E aí, o senhor é viciado, ele também, os dois são viciados, quem cuidava da mãe? E eu cuido, mas ele... Teu vício era menor? Não, não é que, tipo, eu usava assim, né? 20 Mas buchas, eu vi aqui. Mas eu trabalhava, tinha tudo minhas responsabilidades. Então não era viciado. Ele não. Ele já usava, já saía aprontar, já fazia bastante coisa errada. E eu Tá nunca certo. fiz Então essas o senhor usava drogas de forma recreativa, digamos assim, né? É, sim, aham. Certo. Eu Quando sempre foi tive minha flagrado, responsabilidade. tá, Toda a mas- vida eu ajudei minha mãe, ajudei ela a fazer. E o senhor comprar- trabalhava em que na época? Na época de quê? Na época 2000, no dia que aconteceu os tiros. Ah, não me recordo. Na verdade, eu me recordo, sim. Estava trabalhando em jardinagem com um vizinho nosso lá. Entendi. E depois, no outro ano, antes do senhor ser preso, por conta desse nosso processo, o senhor estava trabalhando em quê? Ah, não me recordo, senhora. Entendi. E o senhor não era viciado. Desculpa, era ou não era viciado? Só para deixar essa dúvida. Não, uso, até hoje eu uso ainda. Ó, Uso. certo. Então, usa, mas não é viciado. Ah, eu uso assim, meio constantemente, sim, bem. Tá certo. Não todos os dias, mas Tá bom.
Certo, ok. E, enfim, não sabe dizer porque tua mãe não está aqui para a gente ouvi-la, já que ela veio até aqui para Ela estava aqui até agora há pouco. Falei Pois com é. ela, Lina. Pois é. Não, eu vi que ela foi, que ela saiu, né? Foi dispensada, digamos assim. E por último, tá. Que razão haveria para Marilda, Dona Romilda, que está ali presente, o própria vítima que viveu para falar, por que que essas pessoas estariam insistindo no senhor se não foi o senhor e ela sabe que não foi o isso que senhor? eu falo desde o começo. Eu não entendo por quê. Sinceramente, pode vocês escutarem falando que fui eu, a mãe dele pode ter falado que fui eu, mas eu não tenho como dizer para a senhora assim, eu mesmo não entendo por que que eles falam que fui eu. Só Não tua mãe entendo. saberia dizer, porque ela Não estava entendo, contigo, não né? entendo porque, senhora, não foi eu. Não foi eu. Não foi. Sei. Pode ser me condenar, o que for, mas lá em cima eu tenho minha consciência limpa, porque não foi eu. Não fui eu. Não fui. Sempre vou bater nessa tecla que foi. Jamais, cara. Nunca tive nada com ele. Nunca tive, nunca vou ter. E nunca tive motivo para fazer alguma coisa para ele. Agora, o porquê que insiste que fui eu, que meu nome foi colocado em tudo isso, não tem explicação. Não tem. Entendi. Sinceramente, eu não tenho. Mas Não a tenho. pessoa que poderia talvez dizer aqui com mais detalhes foi embora. Sem mais, Excelência. Doutor Mário, para a defesa? Sim, Excelência. Anderson, Oi. entendi ele pela posição do Ministério Público é culpado porque tua mãe não está aqui. Então, eu gostaria que primeiro vamos especificar quem que é a sua mãe. Uhum. Vamos entender a situação dela. Você pode falar a situação de saúde dela, né? Pode esclarecer um pouquinho, porque já que ela foi envolvida. Ah, na não sei situação, se sei lá, né, cara, que tem um problema. Não, mas vamos Eu lá. devo expor A os sua mãe. problemas, né, cara? A sua mãe, em relação aos problemas de saúde que ela enfrenta diariamente. Você falou de câncer, de situações. O Você pode câncer ainda ela relatar tá se recuperando ainda. que tá tipo de bem. câncer que ela teve, afetou o que dela? O dela foi um câncer aqui, assim, que deu, acho que aqui nessa parte da garganta. Uhum, Daí tiveram que cortar aqui dela para tirar onde estava aqui, para não espalhar pro resto do corpo. entendi. Daí tiraram tudo essa parte. O céu da. Nós ia fazer um negócio para arrumar. Ela não tinha os dentes, sabe? Uhum, Daí nós ia fazer uma ajuda assim, para até arrumar esses dentes que ela não tinha. Hoje em dia já não dá mais, porque eles tiraram tudo essa parte do osso da boca dela. E ficou sequela assim, que ela tem assim o rosto meio aqui meio para dentro. Ela não consegue comer nada Pelo sólido. que eu entendi quando eu vi sua mãe, ela não tem essa parte Ela aqui, é não recolhida tem e não aqui. tem o céu da boca. Não tem o céu nada, é oco por dentro, assim, sabe? Uhum, E ela usou sonda, usou um monte de coisa. E esse tempo foi o tempo que eu fiquei preso. E o tempo que para mim foi. Daí quando eu saí, ela estava tirando a sonda. E hoje ela não come nada sólido. Tudo que ela vai comer tem que amassar no prato. E é aí que eu moro com ela e dou essa ajuda para ela. entendi. Essa questão da friagem, problemas em relação a essa questão de... É, que daí é um outro problema dela que ela tem. Entendi. E o fato dela, você não tomou conhecimento se ela estava passando mal ali no fundo? Aonde? Aqui no fundo, enquanto ela estava Não. guardando, você não tomou conhecimento? Não. Entendi. Não, é que a defesa acabou dispensando e aí não me perguntaram os motivos, mas Se- me atacaram. É. Me desculpa, mas vamos lá, continuando. Se passou, agora eu estou sabendo bom. mesmo. Então vamos lá, vamos retomar a situação ali agora. Em relação à questão da época dos fatos agora. A senhora Sheila veio aqui em juízo e ela falou no depoimento dela que vocês tiveram poucos contatos, que eram mais conhecidos. Por ali mesmo de vista. Entendi. O esposo dela você Na conhecia? verdade, com o marido dela, eu já cheguei a conversar um pouco, assim. Tinha mais contato com o esposo tinha, dela. Em relação à senhora... Só me fugiu o nome aqui. Senhora Marilda, você conhece ela? Conheço, assim, lá de... Não Você ficou conheço sabendo muito que ela também. teve problemas diretos com a senhora Sheila? Assim, problemas... Não sei, né? Não tem como explicar pro senhor.
Então, assim, Se eles tinham, não, não- é que eu tô te perguntando coisa da vida dos outros. Então, É, eu queria saber se você então, sabe da vida dos outros nesse né, sentido. não sei, porque Não sabe, tem uns entendi. problemas mais, né, Não, da minha entendi. mãe, para mim, é os mais importantes, né? Entendi. Em relação à questão das casas onde vocês se mudaram, eu vi que você teve uma confusãozinha daqui e dali. Quando vocês foram para as residências, né, vocês pagavam luz, água? Ou vocês viviam no escuro e sem água? Não, a gente pagava. Então, os canhotos ali em relação a Acho cadastros, que eu não me cadastro recordo, de Sanepar. eu não me recordo bem. Tinha Não, uma. deixa eu só terminar a pergunta. Cadastro de Sanepar, cadastro de Copel, isso era sempre feito no nome da família, da sua mãe. É, tinha casa que a gente pagava, tipo, era incluído já, sabe? Aham, Eu não me lembro se as três casas que a gente morou aham. foi assim. Eu lembro que uma a gente pagava água e não pagava luz, tinha uma que a gente pagava luz e não pagava água. Entendi. Agora, contas chegavam para vocês pagar. Chegava. Entendi. Correspondência chegava para vocês ali, no sentido de... Eu acho que chegava, não me lembro muito bem, mas. Quando vocês iam fazer os exames da sua mãe, ou vocês iam para algum lugar, vocês cadastravam os endereços que vocês aham. viviam. Daí a gente pegava o talão da residência onde a gente morava, que nem tinha lugar que estava no nome do dono da residência. Mas daí A gente cadastravam só com o nome de precisava vocês. um comprovante de endereço, né? Entendi, entendi. Em relação à situação agora das audiências aqui que foi questionado, eu vi que você fez uma certa confusão. Você sabe em quantas audiências você veio aqui? Aqui? Aqui. Você tem recordação? Não, não precisa. Eu acho que aqui fale mesmo assim, você tem foi. recordação? Aqui, a presidencial aqui, assim mesmo, acho que foi uma só. Teve audiência que você veio aqui e não falou nada. Você tem recordação disso? Na verdade, a que eu não falei nada foi lá, mas por vídeo, né? Uhum, Só que foi. Tava o senhor, tava. Acho que a doutora ali também tava. entendi, Mas aqui mesmo foi uma vez só que eu vim aqui diretamente. entendi. A questão de quando você foi preso e conduzido para a delegacia. Quantas pessoas estavam com você na sala no momento em que você prestou seus esclarecimentos lá? Ah, não me lembro. Não lembra? Não lembro. Você Infelizmente, não lembro. lembra se o teu depoimento foi gravado? Você tinha um vídeo, uma câmerazinha gravando você? Do qual dia que o senhor Na fala? delegacia. Quando eu fui, eles me pegaram na praia e trouxeram pra cá? Isso, que daí você foi lá prestar o depoimento para a delegada lá. Também não lembro. Eu lembro só que tinha uma pessoa digitando assim as coisas que. Não me lembro se tinha câmera, assim, essas coisas, não me recordo também, não. Você lembra da situação de forçarem certas perguntas para que você desse certa Tipo resposta. assim, na verdade, ela fazia umas perguntas assim. Como que eu posso dizer? Tipo, que nem ela falou, você não teve um casinho com a Sheila? Eu falei, não, nunca tive. Daí ela olhava assim, pare, vai mentir pra mim. Tipo, umas perguntinhas meio Entendi, querendo que eu assumisse uma coisa que não. entendi. Sabe, na delegacia, quantas folhas você assinou referente ao seu depoimento lá? Não sei. Não Sabe lembro. quantas folhas o seu depoimento lá deu? Não, também não. Em relação agora sobre essa questão do fato, né, do dia lá em que aconteceu a situação, né, e que relacionaram essa questão do horário. Você relatou que estaria com a sua mãe. Beleza. Dia seguinte, alguém foi na sua casa? Dia seguinte? Isso. Não me A recordo. polícia foi na sua casa? Não. A polícia você Que eu me lembraria se lembro, tivesse a ido. polícia. Agora, Não. eu acho que entendeu ali, se alguém foi no sentido geral. Tipo, em pessoas, assim. Isso Vocês daí não já... têm recordação, mas a de polícia foi na se sua casa? fosse, eu me lembraria que tinha ido. Tá. A polícia, em relação a essa situação, o contato que você teve com eles, o primeiro contato foi somente quando você foi preso na praia. Foi esse anos depois aí, que foi depois de 2 anos. E eu tava lá na praia, bem tranquilão, mas não tava fugindo de nada.
Porque minha família tem 3, 4 casas na praia. Entendi. E foi um tempo que é tempo bom de ganhar dinheiro na de salga lá, que é descascar camarão, sabe? Uhum. Meu primo me chamou, eu peguei e fui, né? Em relação àquelas outras situações que a promotora acabou comentando aqui sobre os seus antecedentes, até o doutor, quando você foi preso, comentaram alguma coisa com você dessa situação? Não, nunca. Eu fui saber só no dia que me pegaram lá mesmo. E no dia, acho que não me lembro se foi no mesmo dia ou foi um dia antes que passou a reportagem na televisão. Passou minha foto, tudo que estava sendo procurado por causa disso. Daí eu comentei com meu primo, não, mas tá errado, eu vou lá me apresentar. No outro dia que eu ia subir para Curitiba, eles encostaram com o carro lá e me pegaram. Entendi. Algum tipo de resistência, problema, alguma Não, coisa? nenhuma. A polícia foi agressiva com você? Não, Falou, não. lá não. Tá aqui mandado de prisão, você tem Só me pegaram lá, mandaram olhar assim, ligaram para a doutora da homicídio, a Michele. Não, esqueci o nome dela. Agora não me lembro. E ela mandou eu vir para Curitiba, né? mandar encaminhar você. Aham. Alguma outra situação que você lembre, seja referência aí, alguma coisa sobre os fatos? Você sabe me dizer se foram até a sua casa, fizeram algum tipo de revista, busca lá, tentaram localizar alguma coisa? Não, que eu saiba não. Jurados, vamos lá então, a gente retoma aqui a sessão de julgamento. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Anderson Cadena Maia, né? Realizamos aqui no dia de hoje o seu julgamento, ouvimos aqui testemunhas da própria vítima, em sequência o Ministério Público fez a exposição do que entendeu devido aos jurados, e em seguida, da mesma forma, a seu favor, fez também o seu defensor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura de maneira resumida, ele é um pouco extenso, mas depois o senhor Anderson Cadena Maia terá acesso na íntegra, se desejar. Dessa forma, então, passo direto ao 82, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, reconhecer o crime doloso contra a vida; a linha D, não absolveram o acusado; e, por fim, a linha E, reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, positivo. Disposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Anderson Cadena Maia, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Ou, em outras palavras aqui, um crime de homicídio qualificado tentado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso aqui leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, ora fixada em 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Dispensado a leitura dos mais itens, consignando apenas que se determina que o início imediato do cumprimento da pena, em vista da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Além disso, também se decreta aqui a prisão preventiva a fim de assegurar a ordem pública. Curitiba, Plenário do Tribunal do Júri, dia 8 de junho de 2022. Doutora Tiziane, para a Ministério Público, alguma colocação? Sem colocação, senhor. Doutor Marlon, pela defesa? Tem requerimentos? Ok. Dessa forma, então, aqui agradecendo a presença de todos, Ministério Público, Defesa, servidores, escolta policial, serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial os jurados, o público nos acompanha pela internet, também aqui na plateia, na ausência de outras considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.